eu sou a Thelma e hoje é dia de filme que está concorrendo a 6 categorias do Oscar no próximo domingo. Eu tô falando de O Sete de Chicago. Não se preocupem, será sem spoilers, mas com boas razões para vocês assistirem a esse filmaço na Netflix. Mas antes de explicar isso, só queria lembrá-los de se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Esse filme, O Sete de Chicago, gente, ele é muito bem localizado no tempo. Tudo acontece na hora certa, no lugar certo. Eu acho que é isso. E a gente vai aqui conseguir notar algumas intersecções, mostrando como ele está acontecendo nesse momento certo. A começar por umas intersecções com outros filmes que estão concorrendo. Eu estou falando do Judas e o Messias Negro, que conta a história do Fred Hampton, um dos líderes dos Panteras Negras, que é assassinado. No Sete de Chicago, que é um julgamento que aconteceu em Chicago depois de um protesto que coincidiu com uma reunião do Partido Democrata americano, e houve uma interferência da polícia e eles foram acusados, esses 7 rapazes, de incitarem a violência, de promoverem aí um protesto violento, proibido de acontecer juntamente com essa reunião do Partido Democrata, né? O que acontece é esse julgamento de mais de 100 dias com um juiz muito estranho, pode ser chamado de conservador ou não sei, maluco, alguma coisa assim, muito desgastante. E a gente vai ver que tem um oitavo, né? Tem os 7 caras que estão sendo defendidos por um advogado. E tem um oitavo que fazia parte desse movimento dos Panteras Negras. E atrás dele tem sempre um cara que tá tentando ajudá-lo. Ele que não aceita ser defendido pelo mesmo advogado dos demais caras. E esse cara que fica o tempo todo interferindo é o Fred Hampton. Ou seja, 2 histórias aí que tem intersecção no Oscar. Se não bastasse isso, quando começa o filme, tem uma sequência de imagens daquela época, né, lá dos idos de 1960, dos protestos contra a Guerra do Vietnã e assim vai. E a gente vai ver que são citados os caras que estão no filme Uma Noite em Miami, por exemplo, Malcolm X, enfim, tem um momento ali que um deles vai falar: ah, fulano, esses caras já morreram, né? E eles estão nesse outro filme. Então, olha só as coincidências do Oscar. Mas é legal contar um pouquinho a história do Sete de Chicago, a história do filme, né? Foi o Steven Spielberg que lá no começo dos anos 2000 foi procurar o Aaron Sorkin para que ele fizesse o roteiro, escrevesse esse roteiro original para filmar esse julgamento que foi icônico na época, né? E o Aaron Sorkin até aceitou, mas depois ele voltou atrás porque precisava conversar, por exemplo, com o pai dele, já que ele era muito novo e não tinha conhecimento desse julgamento, né? Então ele acabou pedindo adiamento, aí voltando atrás para fazer esse roteiro, para se inteirar do que tinha realmente significado. O Steven Spielberg, sim, ele acaba escrevendo o roteiro e o Steven Spielberg começa a correr atrás do ator para fazer o principal ali do julgamento. Eu vou colocar aqui o nome dele que agora eu não lembro. E quem ele tinha combinado uma entrevista para esse papel era o Heath Ledger, né? O que fez o Coringa, lembra aquele Coringa? Vou colocar ele aqui para vocês também. Só que ele marcou para um dia essa entrevista e na véspera da entrevista o Heath Ledger morreu. E então os planos aí foram adiados.
Aí o Steven Spielberg acabou abandonando o projeto, outros diretores foram cotados para isso, enfim, quis o destino que o próprio Aaron Sorkin estreasse na direção com o roteiro feito por ele, né? E é isso que está acontecendo e concorre aí nessas 6 categorias. E eu acho bastante icônico, porque ontem foi o dia que eu assisti o filme, terça, hoje é quarta. Ontem foi o encerramento do julgamento do policial acusado da morte do George Floyd. E eu acordei hoje de manhã sabendo que ele foi condenado, que ele foi considerado culpado pela morte dele, o que é também icônico. E aí nos leva para uma outra questão que é o sistema judiciário americano, que é bem diferente do brasileiro e que rende filmes pra caramba, né? E isso foi um dos fatores que me fez adiar um pouquinho assistir o 7 de Chicago, porque eu imaginei, puxa, mais um filme de tribunal, de julgamento, com aquele jeitão americano de ser, né? Só que não é, e aí acho que é o grande mérito do Aaron Sorkin, que concorre aí a esse melhor roteiro original, além de melhor filme e edição. E olha, eu acho que pode levar o roteiro e a edição, porque foi assim incrível. Ele faz uma colcha de retalhos com imagens do passado, o que ele filmou agora e o julgamento e os acontecimentos em si, que deixa um dinamismo muito novo para isso aí, que é uma receita velha americana, né? Filme com um tribunal. Gente, é muito dinâmico, o filme passa, você nem percebe, né? São mais de 100 dias de julgamento, você pensa, nossa, que chatice. Não tem chatice, é dinâmico, é vibrante, esse mosaico que ele monta de cenas de passado, presente, com cenas originais, cenas filmadas, e fica muito legal. Então, edição e o roteiro original são aí categorias bem fortes para eles faturarem esse Oscar. Quanto a ser o melhor filme, é um pouco difícil dizer isso, porque eu não assisti os demais. Eu só assisti Drunk e o 7 de Chicago. Eu acho que eu escolhi muito bem, porque os 2 filmes são fantásticos. Estranhamente, o Aaron Sorkin não está indicado para melhor direção, né? Então eu torço que o Drunk, que por sua vez está indicado, ganhe, mas eu acho que edição vale a pena a gente apostar, assim como o roteiro original. Tem mais uma coincidência aí entre filmes, né? Eu disse que Uma Noite em Miami e o Judas e o Messias Negro tem essa intersecção de histórias e de serem contemporâneos, né, nos seus acontecimentos. Tem um outro ponto aí, que são os atores coadjuvantes. A gente tem 4 deles concorrendo praticamente a categoria toda deles, né? E a gente tem no 7 de Chicago o Sacha Baron Cohen, que é o Borat, e que tá fazendo um papel muito legal. Ele tá indicado a melhor ator coadjuvante. Só que quem faturou nas premiações anteriores foi do Judas e o Messias Negro, o Daniel Kaluuya, se não me engano, ele que faturou os 2 prêmios. Então a disputa aí, gente, ó, vai ser cabeça a cabeça quem ganha, porque o Sacha mandou bem pra caramba. Ele ficou com dificuldade em desenvolver o sotaque americano misturado de regiões diferentes, porque o cara meio que nasceu no interior, foi para outro lugar, enfim. Aí o Aaron Sorkin tentou acalmá-lo, dizendo, não, cara, não é que você tem que ser o cara, você tem que interpretá-lo. Falei, não ajudou muito, mas eu acho que o Sacha tá merecendo esse prêmio. Vamos lá, né? Assistir no domingo, quem leva essas estatuetas, mas eu, sinceramente, indico, assistam o 7 de Chicago. É emocionante, eu chorei no final. Não só eu, mas mais gente chorou. Então, é emocionante. E não é monótono, é um marco aí
no cinema. E parabéns pro Aaron Sorkin, um super roteirista que tá se destacando também como diretor. É isso, fica aqui minha sugestão e a gente se vê no próximo vídeo.